Olá, sejam muito bem-vindos ao Pausadamente. Eu sou Jonas Henrique, psicólogo, e esse é um espaço para a gente conversar sobre saúde mental sem pressa, sem complicar demais e sem transformar tudo em uma aula. A ideia aqui é simples, é parar um pouco, respirar, tentar entender o que está acontecendo dentro da gente no meio da correria da vida. No episódio passado a gente falou sobre ansiedade, foi o tema da vez, sobre aquela mente que não para, que pensa em tudo ao mesmo tempo, que tenta controlar o futuro e que muitas vezes deixa a gente cansado antes mesmo das coisas acontecerem. E hoje eu quero continuar por um caminho parecido, mas falando de um outro tema, que é o burnout. E talvez você já tenha ouvido essa palavra por aí, e o burnout virou um termo muito falado, principalmente quando o assunto é trabalho, quando é cansaço, quando é estresse, esgotamento. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que esse episódio seja uma conversa para você sair sem pensar que está diagnosticado. Essa conversa aqui é para você sair, não é para você sair se diagnosticando por aí, tá bom? A ideia aqui não é essa. A ideia é a gente olhar com calma para alguns sinais, para algumas sensações e algumas situações que talvez você já tenha vivido ou você esteja vivendo. Existe um tipo de cansaço que ele passa, então nem tudo é burnout, tá bem? Você dorme, você descansa, às vezes você tira um final de semana mais tranquilo e aos poucos você vai, né, se recuperando. Mas existe um cansaço que parece que gruda na gente. A pessoa dorme e mesmo assim a pessoa consegue acordar cansada. A pessoa tira uma folga, continua com dor de cabeça, com a cabeça pesada, vai trabalhar já sem aquela energia, recebe uma mensagem, sente que o corpo inteiro parece reagir a tudo aquilo. Pensa na segunda-feira e parece que o peito aperta, aquela sensação horrível de ter que começar a segunda-feira. E aí talvez venha aquela famosa pergunta: será que eu só estou cansado ou tem alguma coisa passando do limite? Essa pergunta ela é muito importante, porque muitas vezes a gente vai normalizando, né, o nosso próprio esgotamento. A gente normaliza dormir mal, a gente normaliza viver irritado, a gente normaliza comer errado, a gente normaliza não ter tempo para nada, trabalhar fora do horário, responder uma mensagem enquanto a gente está descansando. A gente vai normalizar estar sempre o quê? Disponível para tudo e todos. E quando a gente vai ver, a vida acabou se tornando uma sequência de tarefas. Você acorda, resolve as coisas, responde gente, entrega demanda, tenta cuidar da casa, tenta cuidar da família, tenta cuidar do trabalho, da vida. E no meio de tudo isso, uma pergunta, ela vai ficando esquecida. Quem que está cuidando de você? Quero que você guarde essa pergunta na sua mente. Quem está cuidando de você? Porque às vezes você já se auto-abandonou nesse trajeto até aqui. E eu acho que essa pergunta, ela pega muita gente. Porque tem pessoas que são muito boas em funcionar muito bem. Funciona no trabalho, funciona em casa, funciona para os outros. Estão sempre resolvendo, ajudando, produzindo, entregando, se virando. Só que funcionar não é a mesma coisa de você estar bem. Às vezes, por fora, parece que tá tudo bem, que tá tudo em ordem. Mas por dentro, a pessoa tá no limite dela. E uma coisa que eu percebo muito é que quem se esgota nem sempre é alguém sem responsabilidade. Pelo contrário, muito pelo contrário. Muitas vezes é justamente quem se cobra demais, quem quer fazer de tudo e quer fazer tudo direito, quem tem dificuldade de dizer não, quem acha que precisa dar conta de tudo, quem se sente culpado quando para, quem acha que descansar é perda de tempo, quem aprende que valor tem a ver com produtividade, e a gente vai fazer um episódio só sobre esse tema, em que nós vamos explicar para você que o seu valor não pode estar ligado à sua produtividade. E a pessoa ela começa a viver como se precisasse merecer do próprio descanso. Então ela vai pensar: ah, depois que eu terminar isso eu vou descansar. Não, depois que eu resolver aquilo eu paro. Depois que a fase passar eu cuido de mim. Só que sempre aparece alguma coisa a mais. Mais uma cobrança, uma urgência, uma mensagem, mais uma pessoa precisando de mim, mais uma preocupação. E quando a pessoa percebe, ela já está deixando a própria vida para depois e se auto-abandonando. Eu gosto de pensar no burnout como quando a gente passa tempo demais vivendo no modo só mais um pouco. Ah, só mais um pouco de esforço, não só mais um pouco de paciência, só mais um pouco de cobrança, de trabalho, de pressão. Só que só mais um pouco, repetido todos os dias, vira
peso demais. O corpo começa a avisar, às vezes ele avisa com uma dor, com insônia, uma irritação, uma dor no corpo, uma falta de paciência, aquela vontade de dar uma sumida, de sumir um pouco, aquela sensação de que nada mais dá prazer, e aí acaba surgindo uma pergunta muito silenciosa: até quando eu vou aguentar isso? Quando esse sinal aparece, muita gente tenta responder com muito mais esforço. A pessoa está esgotada, ela tenta se organizar mais, ela tenta no limite, ela tenta produzir mais. Ela já tá sem energia, mas ela se cobra mais. Ela tá cansada, não, mas ela se culpa por estar cansada. E aqui eu queria deixar uma reflexão simples pra você. Tem coisas que não se resolvem com mais esforço. Tem coisa que não se resolve com mais esforço. Se resolve com limite. Aprenda essa palavra, limite. Às vezes, o que você precisa não é fazer mais, é fazer diferente. É parar de dizer sim pra tudo, é respeitar o horário de descanso, é pedir ajuda, é conversar sobre a carga de trabalho, é aceitar que você não consegue abraçar o mundo, é entender que você não é uma máquina. E eu sei que falar isso pra você parece muito simples, né? Mas viver isso não é simples. Eu sei que não é simples. Porque a vida real, ela tem uma conta. Tem trabalho, tem família, tem responsabilidade, vida financeira, medo de perder a oportunidade, de decepcionar, o medo de parecer fraco, o medo de não ser suficiente. Então, eu sei que não é sobre romantizar o descanso. Ah, então larga tudo e vai descansar. Não é sobre isso. Não estamos aqui para falar disso hoje. É mais honesto do que isso. É perguntar, dentro da vida que eu tenho hoje, onde eu consigo parar de me abandonar um pouco? Talvez seja desligar o celular meia hora antes de dormir, não responder uma mensagem de trabalho fora do horário, almoçar com um pouco mais de calma, de tranquilidade, voltar a caminhar, fazer um exercício físico, conversar com alguém. Talvez falar: infelizmente hoje eu não consigo", ou pedir ajuda. Pequenas pausas não resolvem tudo, mas elas começam a lembrar a gente e lembrar para nossa mente que ainda existe e nós existimos para além das nossas tarefas. Porque esse é um ponto muito importante, você não é só o que você entrega, você não é só o seu trabalho, sua produtividade, você não é só o resultado que aparece, você também é uma pessoa que sente, que cansa, que precisa respirar, que precisa de tempo, de cuidado. E talvez muita gente tenha desprendido isso de você mesmo, delas mesmas. E a gente desaprende às vezes a cuidar da gente. A gente vive uma cultura que elogia quem aguenta tudo. Quem não para, quem não trabalha, quem trabalha muito, quem vive ocupado, quem está sempre correndo. Não é verdade? É muito assim. Mas estar sempre ocupado não significa estar vivendo bem. Às vezes a agenda cheia esconde uma vida vazia de presença. Às vezes a produtividade esconde medo, medo de parar, medo de olhar para si, medo de não ser reconhecido, o medo de não dar conta, de ser substituído, o medo de não ter valor se você não estiver produzindo. E por isso que o burnout não é só sobre o trabalho. Ele também toca na forma como a gente aprendeu a viver. Ele toca na relação que a gente tem com a cobrança, com o limite, com o descanso, com o próprio corpo, com a própria identidade. Porque tem gente que não sabe mais quem é quando não está fazendo alguma coisa. Quem é você para além do seu trabalho? E talvez a pausa, ela vai assustar justamente por isso. Quando eu paro, eu escuto o cansaço. Quando eu paro, eu percebo o vazio. Eu vejo que eu estou no meu limite. Mas a pausa também pode ser o começo do cuidado. Não estou falando de uma pausa para você desistir da sua vida, mas de uma pausa para você voltar para a vida de um jeito mais inteiro, mais presente. Então, nesse momento, eu queria te convidar a fazer uma pausa pequena, onde você estiver. Se for seguro, percebe como está o seu corpo agora. Perceba como estão seus ombros, sua respiração, sua mandíbula, seu peito. Você está ouvindo esse episódio desse podcast relaxado, meio tenso, como que você tá? Você não precisa mudar tudo. Você não tem necessidade de mudar tudo agora. Eu quero que você apenas perceba. Às vezes a gente passa o dia inteiro desconectado do corpo
E o corpo, ele vai acumulando o que a gente não escuta. Então agora eu quero que você respire um pouco mais devagar. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira, puxando o ar pelo nariz e solta. Pensa com calma. O que em mim está cansado de verdade? Não precisa responder rápido. Só deixa uma pergunta aí. Talvez não seja só trabalho, só uma cobrança. Talvez seja uma tentativa de agradar todo mundo. A falta de limite, de carregar tudo nas costas, todo fardo, todo peso. Coisas que não deveriam estar com você. Seja talvez viver há muito tempo tentando provar que dá conta de tudo. Ei, você não precisa provar nada agora. Você só precisa se reconhecer. Eu tô cansado e eu preciso de tomar uma decisão com relação a esse cansaço. E isso merece um cuidado. Porque cansaço não é fracasso. Pedir ajuda não é uma fraqueza. Descansar não é preguiça. Eu preciso colocar limite. E limite não é egoísmo. Limite é amor próprio. E cuidar da mente não é um luxo. É uma necessidade. Porque senão, sim, tudo vai parar. Então, se esse episódio conversou com você de alguma forma, eu queria que você saísse daqui com algumas ideias simples. Então, volta para cá agora. Respira. Você não precisa chegar no limite para ter direito de parar. Você não precisa adoecer para você começar a se cuidar. Você não precisa desabafar para provar que tá pesado. Você pode começar antes, com pequenas escolhas, com as pequenas pausas no dia, pequenos limites, pequenos gestos de cuidado de fato. Porque às vezes, o primeiro passo para a gente sair do automático é perceber que você encontrou e entrou de fato nele. Portanto, saia do automático, dê uma pausa. Saia do futuro e venha para o presente. Saia da cobrança e venha para o presente. Pare de se auto-abandonar. Esse foi mais um episódio do Pausadamente. Eu sou Jonas Henrique, psicólogo, e te encontro no próximo episódio. Até lá, tenta se observar com mais gentileza e lembra, antes de dar conta de tudo, talvez você precise voltar para si mesmo e não se auto-abandonar. Muito obrigado e até o próximo episódio.